Nós estamos estudando a segunda carta aos Coríntios e nós chegamos ao capítulo 4 a semana passada, a partir do verso 1, e o parágrafo, que trata do mesmo assunto, vai do versículo 1 até o capítulo 5, versículo 10. E nesse trecho, como a gente já viu a semana passada, viu hoje pela manhã, Paulo está fazendo um contraste entre eu que sou vaso de barro, não é? Eu sou vaso de barro, você é vaso de barro, e a glória de Deus que é colocada dentro desse vaso de barro. Então pode dizer para quem está perto de você, você é só vaso de barro. Mas agora você escuta do outro, tá? Mas Deus quer colocar a sua glória nesse vaso. Esse é o contraste que Paulo está trabalhando aqui nesse texto, não é? E à medida que ele vai desenvolvendo esse texto, ele vai mostrando para a gente algumas lições que esse contraste, barro e glória, tá? Vão nos ensinando. A primeira lição nós estudamos a semana passada no culto da noite aqui, e está nos versículos de 7 a 14 de 2 Coríntios capítulo 4, onde a primeira lição é que a glória que fica no vaso de barro é de Deus, não é do barro, não é porque o barro é uma obra de arte, não, é porque Deus está derramando glória. Mas a consequência disso que a gente aprendeu a semana passada é que, como é o Deus infinito que está derramando uma pitadinha da sua glória sobre nós, a gente tem suprimento de Deus. Então não importa o que esteja acontecendo, Deus está agindo e suprindo a nossa vida. Hoje pela manhã a gente viu dois outros aspectos. A gente aprendeu uma segunda lição que está no versículo 15, onde a palavra de Deus vai dizer que tudo que está acontecendo na nossa vida é para o nosso bem e salvação de pessoas. E aí eu falei muito forte sobre esse contraste, porque nós, como vaso de barro, a gente está olhando para as circunstâncias da vida assim, não tem nada de bom no que está acontecendo aqui, não tem jeito da gente entender o que está passando pela nossa vida. E nesse contraste a gente vai aprender, que Deus está agindo segundo o seu plano, e a gente só vai entender a bondade de Deus para conosco no meio dos contrastes da vida, se eu olhar o plano de Deus para nós. Se eu só estiver olhando o momento, é como se eu estivesse assistindo uma cirurgia dantesca de ortopedia. Você já viu uma cirurgia de ortopedia? Aí chega o médico, abre lá, vai lá no osso, pega a furadeira, vai lá com a serra, vai lá com o parafuso, você diz, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas se eu olhar só essa cena, não vou entender. Mas quando eu vejo a perna restaurada, o braço restaurado, eu vou entender. E aí é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo que Deus tem um plano para a nossa vida, e nem sempre eu vou entender o porquê, nem o para quê, mas eu vou sempre saber que o Deus que é o meu Deus me ama e tem um bom plano para a minha vida, e eu vou confiar nele. A terceira coisa que a gente aprendeu hoje de manhã também, é que o vaso de barro vai se desgastando, ele vai se consumindo, vai ficando velho, vai tendo umas batidinhas aqui e acolá, está lascado num lugar e outro, porque o tempo, a história da gente, vai deixando as suas marcas na nossa própria vida, marcas boas e marcas ruins. Mas a beleza que está no verso 16, é que quando Deus coloca a glória dele nesse vaso de barro, ele promove renovação interior dentro de nós. Então, de fato, eu estou sendo desgastado, mas a renovação de Deus vem sobre a nossa vida. E agora à noite eu queria concluir esse estudo nesse texto, e o nosso estudo vai estar baseado inicialmente nos versículos 17 e 18 do capítulo 4 de 2 Coríntios, onde a Bíblia diz assim: essa pequena e passageira
E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Eu não sei você, mas às vezes quando eu leio esse texto me dá um negócio por dentro. Quando ele diz assim, esta leve, não é? Essa pequena e passageira aflição, eu digo, Senhor, o Senhor não está aqui agora, não está nem leve nem pequena, não é? Como é que o Senhor chegou a essa conclusão para dizer isso? Mas é interessante, porque Paulo vai ensinar para a gente, nesse contraste entre barro e glória de Deus, ele vai ensinar para a gente o segredo da vitória. E esta é a lição final desse texto. Qual é o segredo da vitória no meio das provações, das lutas, das aflições, do decorrer da vida, do construir, por exemplo, uma carreira, do construir uma família? Qual é o segredo da vitória? E o segredo da vitória que é apresentado aqui nesses versículos, e também no capítulo 5, versículos de 1 a 10, é a última lição que eu quero ver com vocês. E tem a ver com a perspectiva com que olhamos para a vida. A perspectiva, num desenho, é o ponto de foco. Como se um observador se colocasse num determinado ponto e estivesse olhando a realidade a partir daquele ponto. É interessante porque quando a gente vai desenhar, não é? Que a gente não é tão bom em desenho assim, tem que usar técnicas para fazer alguma coisa. Então a primeira coisa que a gente define é o ponto de foco, o ponto de perspectiva. E eu digo assim, eu vou estar olhando para esse objeto de frente, eu vou estar olhando de cima, eu vou estar olhando de baixo, eu vou estar olhando de lado. E conforme o ponto de perspectiva, eu vou desenhar esse objeto, porque é a maneira como eu estou enxergando aquele objeto, através desse ponto de foco, e eu vejo a realidade a partir desse ponto de foco. Ainda dentro do desenho, eu tenho que juntar a perspectiva, eu tenho que agregar a ela aquilo que a gente chama de iluminação. Então eu coloco o ponto de foco e digo assim, ok, eu estou olhando daqui, mas a luz está vindo de onde? Está vindo dessa janela, está vindo daquele outro lado, está vindo de baixo, está vindo de cima. Por quê? Tanto a perspectiva quanto a iluminação vão fazer com que eu perceba a realidade de modos diferentes. E o interessante é que é a mesma realidade, mas ela está sendo vista em perspectivas e iluminações diferentes. É a mesma cena, mas a gente percebe de modo diferente. E o que Paulo está nos ensinando é que, dependendo da perspectiva e da iluminação com que olhamos a vida, nós perceberemos mais o vaso de barro ou mais a glória que Deus tem colocado nesse vaso de barro. Dependendo do ponto de visão, eu vou perceber mais uma coisa ou menos essa outra coisa. E assim ele nos ensina que o segredo da vitória espiritual é olhar a vida na perspectiva da eternidade. Qual é o segredo? Olhar a vida na perspectiva da eternidade. Se eu estiver olhando a vida na perspectiva do momento, o momento já acabou. E eu não tenho firmeza nem duração. Se eu estiver olhando a vida na perspectiva, quem sabe, do tempo, não somente do momento,
Então eu vou olhar a minha vida na perspectiva de 10 anos, de 5 anos, de 8 anos, e a gente faz muito isso, né? Quando faz planejamento estratégico, a gente tenta colocar a vida dentro desse olhar de 5 anos, 4 anos, 3 anos, tá? Eu vou descobrir que tem tantas limitações que, se eu não estiver refazendo o meu planejamento em muito menos tempo, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque ninguém consegue enxergar a vida, não é, 10 anos para frente. Eu posso sonhar a minha vida 10 anos para frente. Se eu tentar olhar a vida na perspectiva da minha carreira somente, eu talvez me esqueça de outras coisas valiosas, que fazem parte da minha história, como a minha família, o afeto, os meus relacionamentos. Se eu estiver olhando a vida na perspectiva do dinheiro, talvez eu ganhe dinheiro, mas eu perca tantas outras coisas na vida. Então a Bíblia vai dizer para a gente que tem um segredo. O segredo da vitória na vida espiritual é olhar a vida na perspectiva da eternidade. Ou seja, olhar a vida na perspectiva do eterno, do Deus que está olhando para a gente. Quando eu começo a olhar a vida na perspectiva dele, a vida começa a ter outro sentido para mim. E Paulo está dizendo para a gente que esse olhar a vida na perspectiva de Deus, na perspectiva da eternidade, muda para a gente o cenário. Se a gente só olhar para a fraqueza, para o sofrimento, para a pressão, para o estresse, para o medo, se nós olharmos só para o vaso de barro, então muito provavelmente você vai ficar frustrado, desanimado, desesperado, tremendamente ansioso e não vai saber o que fazer nessa vida. Mas se Deus nos permitisse ver o final da história, e a gente pudesse olhar a vida na perspectiva do final da história, e a partir do final da história, a gente pudesse construir a nossa própria vida, então a nossa vida seria diferente. É interessante porque quando a gente prepara um trabalho, uma aula, um culto, né? A gente sempre faz uma pergunta, pelo menos eu fui ensinado assim, né? No final dessa aula, né, quem já estudou pedagogia sabe disso, no final dessa aula, e eu diria assim, no final desse culto, o que eu espero que aconteça? O que eu espero que os meus alunos entendam ou vejam? E aí eu vou construir a minha aula para essa finalidade. E Deus está dizendo para a gente assim, você quer saber o segredo da vitória? Olha para a vida na minha perspectiva, porque eu vou revelar para você o final. E lá no final, se você começar a olhar para onde eu estou te levando, para aquilo que eu estou fazendo por você, para os planos que eu tenho para você, então pode ter certeza que você vai ser vitorioso, porque a minha graça e a minha glória vão estar sobre a sua vida. Você imagina, por exemplo, que você estivesse treinando para uma Olimpíada, e o treinamento tivesse muito pesado, você está estressado, consumido, a ponto de pensar em desistir. Mas aí, de uma maneira inexplicável, você pudesse ver o futuro, e você pudesse ter certeza de que aquilo que você viu é o futuro. E aí você pudesse, nessa visão do futuro, ter a convicção e a certeza que, se você persistir no seu treinamento, a medalha de ouro é tua. Como é que você olharia para o treinamento? Está entendendo? Só que você vai me dizer assim, pastor, legal, mas ninguém tem a máquina do tempo aí para ver o que vai acontecer no futuro. E aí Paulo vai dizer para a gente, não, eu e você temos a perspectiva de Deus sobre o nosso futuro, porque a palavra do Senhor nos garante o que Ele vai fazer conosco.
Foi isso que Jesus fez conosco, e é disso que Paulo está falando, quando nos adverte que o segredo da vitória não é olhar a vida na perspectiva de um vaso de barro, mas da glória que Deus colocou nesse vaso de barro, que é a eternidade prometida por Jesus. E olha só o que Paulo vai falar na continuação desse texto, em 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 10, ele vai dizer assim: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. E essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Olha só que a palavra de Deus está dizendo. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se Ele mora no seu coração, se você é templo do Espírito Santo, você tem uma promessa, que ainda que esse corpo esteja morrendo cada dia, e ainda que você esteja desgastado cada dia, esse não é o fim não é a sepultura, o fim não termina quando parece que você não pode caminhar mais aqui nessa terra, porque Deus preparou um novo corpo para você, que foi baseado na glória dEle, e o convidou para morar com Ele, na sua casa, por toda a eternidade. E aí, Paulo vai dizer para a gente, olha, essa leve e momentânea tribulação, quando eu olho na perspectiva da eternidade, ela é pequena. Porque a eternidade não dá mais para medir tempo. Então, o tempo que eu estou vivendo não se compara com a eternidade. Isso é glória de Deus que está sobre a nossa vida. Mas ele não para aqui, ele vai continuar no verso 2, ele vai dizer assim: por isso, gememos enquanto vivemos nessa casa de agora. E a gente geme mesmo, com doença, com luta, com dor, com sofrimento, com angústia. E gostaríamos de nos mudar já para a nossa casa no céu. Alguns vão dizer: Senhor, não sei, podia ficar um pouquinho mais. Porque aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com Ele, esse corpo celestial, nós não ficaremos sem corpo, não seremos almas penadas, não. Nós vamos ser pessoas com identidade. Gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E aqui Paulo é tremendo, ele está fazendo um jogo de palavras incrível. Ele está dizendo assim: olha, não é que eu queira morrer, não, tá? O que eu queria é antecipar que tudo que está prometido viesse agora, nesse momento, e eu pudesse viver agora. Mas não dá. Então eu tenho que olhar a minha vida na perspectiva do que Deus está fazendo para mim. E ele continua: e foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Ele diz assim: olha, não dá para fazer essa mudança agora, não dá para a gente receber toda a herança já, mas Deus já nos deu o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro do vaso de barro. E aqui no meio dessa luta, eu não estou sozinho, o Espírito de Deus está ali como uma marca, como uma garantia de que todas as promessas dEle vão se cumprir na minha vida. Verso 6 diz assim: estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E aqui, queridos,
tem um segredo da vitória. O que é viver na perspectiva da eternidade? É viver na perspectiva da fé. E essa perspectiva da fé é crer que Deus tem um plano para a minha vida, é crer que Deus tem um propósito para a minha vida, é crer que mesmo nas coisas que eu não entendo, o Senhor está me conduzindo, porque eu estou segurando na mão dEle. É crer que ainda que eu esteja sendo desgastado, e as marcas do desgaste estejam no meu corpo, eu possa ver com os meus olhos, eu posso ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, e eu não estou caminhando por aquilo que eu vejo, mas eu estou caminhando por aquilo que Deus está me conduzindo, e eu estou vendo aquilo que Ele preparou para mim. É como se um treinador, um esportista estivesse dizendo: eu estou treinando, eu não estou vendo agora o meu suor, nem o tempo, nem a pista, nem nada disso. O que eu estou vendo é a medalha de ouro, e eu não tirei da cabeça a medalha de ouro. Eu vou caminhar na direção da medalha de ouro, eu não vou perder de vista a medalha de ouro. Isso é caminhar pela fé. E ele continua: estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. E aqui o versículo 9 é outra vez chave. O que vai acontecer quando a gente estiver na glória de Deus? Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, né, tem um pedido que a gente faz, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente começa dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Sabe, quando a gente entrar naquela dimensão eterna, tem muita coisa que a gente vai fazer. Eu tinha raiva quando era garoto, porque falavam do céu, e dizia que a gente ia ficar com as harpinhas, tocando e cantando junto com os anjos. Eu dizia: mas esse céu vai ser chato demais, né? Moleque, espoleta, você imagina, né? E vendo aquelas historinhas infantis, eu ficava me vendo lá falando: não gostei desse céu, esse céu é ruim. Queridos, tem muita coisa que nós vamos fazer no céu, porque nós seremos cooperadores de Deus pelo resto da eternidade. A Bíblia diz que nós seremos os regentes do reino de Deus pelo resto da eternidade. A Bíblia diz que toda a glória de Deus vai ser repartida com os seus herdeiros. Deus decidiu dar a vocês o seu reino, disse o Senhor Jesus. Eu não sei o que significa tudo isso, mas é mais do que uma harpinha do lado de anjo. E aí, o que Deus está dizendo para mim, através do apóstolo Paulo, é que quando eu vivo na dimensão da eternidade, eu começo a viver já e agora o que eu quero viver lá no céu, a glória de Deus, o louvor do nome do Senhor, a certeza de que a nossa vida tem propósito, tem utilidade, e não importa o tempo que a gente esteja vivendo aqui, nem quanto tempo, nem o como, mas a minha vida tem propósito, porque eu vivo na base da fé, dos sonhos que Deus colocou no meu coração e das certezas que Ele coloca na minha alma. E ele termina no verso 10, e olha que coisa séria, porque todos nós, presta atenção nisso, todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. E a Bíblia vai ensinar para a gente alguma coisa tremenda. Quando passar esse tempo e iniciar-se a eternidade, a gente vai passar por um julgamento. Todo mundo vai ter que se apresentar no julgamento. E é interessante que a Bíblia fala sobre esse julgamento, não só nesse texto, mas vai falar em Apocalipse 20 e tantos outros lugares. E vai dizer para a gente, não é? E essa é para mim uma figura de linguagem, porque eu não conheço a tecnologia do céu, né? Mas essa era a tecnologia do tempo que a Bíblia foi escrita. Então ele retrata
não é, aquilo que eles podiam compreender naquele tempo. E aí a Bíblia vai dizer que naquele dia vão se abrir os livros, né? Eu gosto de pensar que no dia do julgamento vai ter um telão ali na frente, tá? Porque eu não sei a tecnologia do céu, então eu estou imaginando, né? Vai ter um telão, e aí vai dizer assim: Pascoal, vamos dar uma olhadinha na tua vida, e eu vou dizer: Senhor, tenha misericórdia. E aí vai passar as coisas boas, e eu vou ficar feliz, mas as ruins, até os pensamentos. E a Bíblia diz que ninguém passa nesse julgamento. Eu costumo brincar com vocês que a hora que passar o telão seu, você vai querer se esconder debaixo da cadeira. E eu também. Porque todos nós somos pecadores, e a Bíblia diz que somos destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse 20, que complementa esse texto que a gente leu, que nessa hora, quando estiver passando no telão a minha vida e a sua, Deus vai abrir um outro livro. E a Bíblia chama esse livro de o livro da vida. E a Bíblia diz que só estarão assinalados os nomes das pessoas que deixaram Jesus lavar a sua vida com o seu sangue, que tiveram as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro, diz a Bíblia, que foram selados pelo Espírito Santo, os vasos de barro que não ficaram vazios, mas que deixaram que o Senhor os enchesse com a sua glória, e que andaram aqui nessa vida, não na perspectiva do tempo, das coisas, mas que andaram aqui nessa vida pela fé, na perspectiva da eternidade, sabendo que estão construindo algo eterno e não passageiro. Tem muita gente que vai construir coisas lindas e maravilhosas nessa terra, mas não terão o seu nome escrito no livro da vida. E quando a gente não olha a vida na perspectiva da eternidade, a gente perdeu a eternidade. Porque a Bíblia diz que nesse dia do julgamento, diferentemente do que alguns grupos religiosos pensam, é final. Por isso que a Bíblia chama de juízo final. E naquele dia, Deus vai destinar eternamente as pessoas para aquilo que eles construíram aqui na terra, pelas decisões que tomamos. E se construímos a nossa vida olhando para a eternidade pela fé, a gente vai ouvir uma palavra que a gente não é digno de ouvir. O Senhor vai dizer assim: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. E a hora que você vai dizer assim: Senhor, eu sou servo bom e fiel, com esse telão que está aí, porque você foi lavado no sangue do Cordeiro, e Jesus transformou a tua vida. E naquela hora, Jesus vai se levantar, e será a nossa testemunha, e vai dizer: eu morri por Ele, eu desci ao Hades por Ele, eu tenho aqui as chaves da morte e do inferno por causa dEle. Por isso o nome dEle está escrito no livro da vida. Eu vou entender o que significa a graça de Deus. Eu acho que nenhum ser humano vai entender em plenitude o que significa a graça de Deus até aquele dia. Mas naquele dia, eu vou entender o que significa viver a eternidade. Por isso o segredo da vitória é olhar para o final da história. A nossa recompensa, acontece muita coisa boa de Deus aqui na terra. Louvado seja Deus. Quantas são as respostas de oração, quantos são os milagres de Deus, quantas são as bênçãos do Senhor. Mas isso é só uma amostra. É só uma amostra. Você já foi no supermercado?
né? Em dia que tem degustação de coisinhas assim, né? Eu adoro esse dia no supermercado. E aí parece que tem uma concorrência, assim, não, né? Num corredor tem um lá, olha, experimenta esse negócio, o que é? Isso aqui é um pedacinho de hambúrguer, oh, legal. O que é isso aqui? Isso aqui é uma batatinha frita nova aqui, ah, legal. O que é isso aqui? Ah, isso aqui, aí eu gosto desse negócio, né? Queridos, você não comeu o hambúrguer inteiro, você só degustou. O que está acontecendo aqui, quando a gente está vivendo na perspectiva do tempo, são só amostras do que Deus está preparando para toda a eternidade para a gente. E aí Ele vai dizer: entra, porque tudo isso aqui eu preparei para você, meu filho. E aí a gente vai ter a dimensão da grandeza, da sabedoria, do poder, da santidade de Deus e do amor de Deus por nós. Por isso o vaso de barro vive pela fé. Por isso o propósito do vaso de barro é ser e viver para a glória de Deus. Pois enquanto estivermos vivendo na glória de Deus, no caminhar com Deus, nós vamos aprender a caminhar aqui, agora, nessa glória e por toda a eternidade, porque é isso que Deus preparou para nós. Por isso a perspectiva da minha vida tem que ser a eternidade. E uma pergunta que eu vou deixar para você: olhando nessa perspectiva, você tem certeza de que naquele dia que eu e você vamos passar pelo juízo, o teu nome vai estar escrito no livro da vida? E você vai dizer: e alguém pode ter certeza? Eu vou dizer: sim, porque Deus disse para a gente como a gente pode ter certeza. Se um dia você deixou Jesus ser o Senhor da tua vida, o dono da tua vida, e te ensinar a viver aqui nessa terra, à luz da eternidade, pela fé, então o Espírito Santo vai ser derramado sobre você como um selo, e Ele vai declarar ao seu espírito que você é salvo, filho de Deus, selado, propriedade exclusiva do Criador. E a gente pode viver na perspectiva da eternidade. Mas eu disse no começo que perspectiva sem iluminação também não funciona. Por quê? Porque a perspectiva sem luz nenhuma é só escuridão. Não importa para onde você esteja olhando e do ponto de vista que você tenha, se eu apagar todas as luzes de tal maneira que não haja nada de luz, você não vai ver nada. Então, perspectiva sem iluminação é escuridão. Por isso, a nossa perspectiva precisa ser iluminada todo dia pela presença do Espírito Santo de Deus. Ninguém vai conseguir viver pela fé nessa terra se todo dia não for renovado pelo Espírito Santo de Deus. Se todo dia o Senhor não nos despertar, se todo dia nós não formos ajudados pelo Espírito a projetar a nossa visão além do momento. Eu sou tentado todo dia só olhar para o momento. Eu sou tentado toda hora, e você também. Mas quando eu deixo Jesus ser o Senhor da minha vida, esse selo do Espírito me desperta e diz assim: não olha só para isso. Eu quero que você levante os seus olhos e veja. Eu estava assistindo um filme uma vez, e eu achei bonita essa frase que foi dita num filme. E a frase era mais ou menos assim: tinha acabado um sepultamento, não é? E tinha um familiar que estava olhando para baixo, para a sepultura. E aí passou uma velhinha do lado desse familiar, e bateu no ombro dele e disse assim: filho, levanta os teus olhos, levanta a tua cabeça, olha adiante, porque lá no horizonte o céu e a terra se encontram. E eu falei: que coisa linda essa frase,
Porque quando a gente olha para frente, na perspectiva da eternidade, iluminado pelo Espírito, a gente sabe que céu e terra se encontram todo dia na nossa jornada. E eu caminho pela fé no nome do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que lança brilho e glória do Pai sobre nós. Foi assim que os grandes homens de Deus viram com fé o futuro e creram. Quando eu olho, por exemplo, para Abraão, um dia Abraão estava desanimado, estava esperando, a promessa do filho que nasceria, e ele está velho, e ainda não nasceu o filho, e a mulher dele está velha, e não nasceu o filho. E aí o Senhor disse para ele assim: Abraão, sai da barraca. Ele morava em tendas, sai aí da barraca. E ele saiu. Ele disse: olha para cima. Ele olhou. Agora conta as estrelas do céu. Ele disse: Deus, não dá para contar as estrelas do céu, tem muita. Assim como você não consegue contar as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência. E de repente Deus lançou luz sobre a promessa, e aquele homem volta animado para a sua barraca. É assim que funciona a fé. O Senhor vem e nos visita, o seu Espírito nos ilumina, e a gente olha a vida na perspectiva da eternidade, dos propósitos de Deus. Aí eu olho para o homem como Moisés. Aí esse homem olha para a sarça, e depois, mais lá na frente, ele vai olhar para a glória de Deus lá no Sinai. E é interessante perceber que Moisés não conseguia ver a libertação quando ele viu a sarça. Ele chegou lá e Deus disse: vem comigo, Moisés, eu vou libertar o povo. Ele diz: ah não, Senhor, esse negócio aí é muito complicado, não, Senhor, é difícil, arruma outro. Ele não conseguia ver, nem falando com Deus. Mas a visão da sarça, a presença de Deus, a glória de Deus o fizeram voltar para o Egito. E quando ele voltou do Egito e parou outra vez no Sinai, o Senhor lá em cima do Sinai, a visão de Deus o fez enxergar a terra prometida, e ele levou o povo pelo deserto até a terra prometida. Andar na perspectiva da eternidade é andar por fé, iluminado pelo Senhor. Eu estava relendo aqui um trechinho do sermão de Martin Luther King. Ele pregou esse sermão no dia 3 de abril de 1968. E no dia 4 de abril, às 18 horas de 1968, ele foi assassinado. Mas olha só o que ele pregou no dia 3 de abril de 1968. É só um trechinho, me permitam ler. Ele disse assim: cheguei a Mênfis e alguns já começaram a lançar ameaças, ou a comentar as ameaças que estão por aí, ou que alguns irmãos brancos doentes iriam fazer comigo. Começou ele. Em seguida, o premonitório anúncio: bem, não sei o que virá agora, teremos dias difíceis pela frente, mas isso não importa para mim agora, porque eu subi ao topo da montanha. Não me importo mais, como qualquer pessoa eu gostaria de ter uma vida longa, a longevidade é boa, mas não estou mais preocupado com isso agora. Quero apenas cumprir a vontade de Deus, e Ele permitiu que eu subisse a montanha, e lá de cima eu enxerguei a terra prometida. É provável que eu não entre lá com vocês, mas quero que vocês saibam, esta noite, que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. Por isso estou feliz esta noite, nada me preocupa, não temo nenhum homem, meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. E ele foi assassinado no dia 4 de abril de 68. Ele não viu fisicamente, mas pela fé ele viu Barack Obama. Pela fé ele viu algumas causas que pareciam ser impossíveis serem alcançadas. E mais do que isso, pela fé ele enxergou o lugar que Deus preparava para ele, e que a sua vida tinha propósito e sentido. Quando vivemos na perspectiva da eternidade,
Nada, nem ninguém podem tirar de nós o sentimento de que a nossa vida tem sentido, que tudo tem propósito e que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu queria concluir essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Como é que você está vendo a tua vida? A maioria de nós fomos treinados pelas escolas, pelas universidades, às vezes até pelas famílias, a olhar a vida só na perspectiva do vaso de barro. E a perspectiva da eternidade, para muitos de nós, é um adendo. Quem sabe, para alguns, uma possibilidade remota. Eu quero dizer para você que no plano eterno de Deus, a perspectiva da eternidade é a melhor perspectiva e a única que um servo de Deus pode olhar a vida. Porque toda vez que ele se perde dessa perspectiva, ele vai se frustrar, ele vai se magoar, ele vai se entristecer. Mas quando ele tem viva a perspectiva do plano, do propósito, da eternidade, da missão que Deus tem para ele, então ele pode se levantar em cada circunstância, mesmo que seja aos 39 anos de idade, imaginando que seria assassinado no dia seguinte, porque ele sabe que tem um plano de Deus para a vida dele, e que nada nem ninguém vai roubar a eternidade dele, das mãos daquele que doou essa eternidade, o Senhor. Nessa noite eu queria orar com você, e a oração que eu quero fazer, a primeira oração que eu quero fazer agora, é por pessoas que não tenham certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Você vai dizer, pastor, mas alguém pode ter certeza? Pode, querido. E essa certeza vem da promessa que está na Bíblia, e vem da manifestação do Espírito dentro do nosso coração, que testifica ao nosso espírito, que nós somos selados por Deus, guardados por Deus, que fazemos parte daqueles que Ele assinou com o sangue dele, o nosso nome no livro da vida. E nessa noite eu queria orar por gente que está dizendo assim, eu não tenho essa certeza, mas se pode ter essa certeza, eu quero ter essa certeza. E eu vou dizer para você, pode. E tem um jeito de fazer isso, e não vou te enganar não é um passe de mágica, não é uma oração de um pastor que vai fazer isso. É quando você decide colocar a tua vida na mão de Deus e deixar Ele ser o Senhor e o Salvador da tua vida. A partir desse momento, o dono da tua vida não é você, é Jesus. O projeto da tua vida vai ser feito a 4 mãos. O Senhor Jesus vai colocar o plano dele para você, e você vai dizer, Senhor, eu aceito o teu plano, me guia por esse plano. O Senhor Jesus vai te revelar, não um mapa detalhado dos caminhos da vida, isso Ele não faz para ninguém, mas Ele vai dizer alvos, propósitos, sonhos, e a gente vai enxergar de longe a terra prometida, e a gente diz, Senhor, eu quero, estou indo para lá, segurando na tua mão, eu estou indo para lá. E nessa noite eu queria orar com pessoas que o Espírito Santo está dizendo, olha, o que você mais precisa é mudar de perspectiva, é deixar a eternidade se tornar a perspectiva da tua vida. Nessa hora eu queria convidar você, a quem o Espírito Santo está falando nesses termos, a sair do teu lugar e vir aqui à frente para a gente orar junto. E eu vou explicar por que eu peço para você vir aqui à frente. Porque essa oração é uma entrega, onde eu abro mão da minha vontade, para deixar a vontade de Deus entrar na minha vida. E a primeira tentação que a gente sofre é dizer, legal, eu quero, mas eu vou fazer do meu jeito. Querido, fazer do seu jeito você está fazendo a vida inteira. O que você vai fazer agora é tomar uma decisão de viver a tua vida do jeito de Jesus.
E se você não tem coragem de sair do teu lugar para ouvir a voz de Deus num templo, não se engane. Quando você sair lá fora, você não vai ouvir a voz de Deus de jeito nenhum. Então, se o Espírito de Deus está tocando o seu coração, vai saindo do seu lugar, sai lá da galeria, sai daqui de baixo, vai vindo para cá, eu quero orar com você. Esse é o momento de dizer, vou mudar de perspectiva. A minha perspectiva agora é viver na direção da eternidade. Eu quero aprender esse caminhar na perspectiva e na iluminação. Vem cá, filha, vem para cá, chega junto aqui. Você também, aqueles a quem o Espírito Santo está falando, você que está na galeria, vai descendo. Quem está lá atrás, está descendo. Se tiver uma família, às vezes a gente está em família, aquela situação, família precisa de Jesus também, um cutuca o outro, vem a família toda. Quer dizer, Jesus, nós queremos viver a nossa vida debaixo da eternidade, da visão do Senhor, do propósito do Senhor. Então vai saindo, vem para cá, em nome de Jesus, vai vindo, vem, em nome de Jesus, vem. É libertador, viu, queridos? É tremendo, porque Deus entra nessa história, e faz o que a gente não pode imaginar que Ele faria. Só Deus faz isso. Derramar graça e nos convocar para a eternidade dEle. Que coisa linda, louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia. Isso, pode vir, olha que lindo, famílias inteiras, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Quando eu vejo uma família inteira aqui, né, eu penso naquele texto da Bíblia, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu penso nisso. Que coisa linda, não é? A gente está junto nessa jornada, vaso de barro, quebradinho, desgastado, mas que o Senhor vai colocar a glória dEle na nossa vida, vai colocar o seu Espírito, vai nos dar perspectiva e vai iluminar os nossos passos. Vamos orar juntos, não é? Tem alguns que estão chegando aqui, vou aguardar alguns que estão chegando aqui para a gente orar junto, tá? Ora comigo, isso, vem para cá rápido, vem. Louvado seja Deus pela sua vida, aleluia. A Bíblia diz que está havendo uma festa, os anjos estão cantando, até com aquelas harpinhas, viu? Vão estar fazendo lá, aquela festa deles lá, e a gente vai participar dessa festa, porque você é a razão da festa. Porque você é a razão dessa festa, que Deus quer realizar agora essa festa no teu coração. Amém? Vamos orar juntos? Então a primeira oração eu vou convidar você a fazer, eu vou dizer mais ou menos o que eu vou falar, se você concorda, você repete comigo essa oração. Nessa oração eu vou convidar Jesus para entrar dentro da vida. Eu vou entregar chaves de autoridade da sua vida, do seu futuro, do seu presente, até do que já aconteceu, porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, lavar a nossa vida, transformar. Ele é o único que pode curar as nossas dores. Então eu vou pedir para Ele derramar o óleo da cura sobre você. E aí a gente vai vai se comprometer com Jesus, para que Ele nos ensine a viver a vida, a partir de agora, na perspectiva dEle. Você concorda com isso? Então, curva a sua fronte e ore assim, diga: Senhor Jesus, eu hoje quero entregar a minha vida, o meu coração, o meu passado, o meu presente, os meus sonhos, o meu futuro, tudo nas tuas mãos. E quero te pedir, entra e toma posse, organiza, cura, transforma, abençoa, abre os meus olhos, para que eu possa ter uma perspectiva nova, ilumina os meus passos, para que eu possa caminhar com segurança. Escreve hoje o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter certeza da vida eterna que o Senhor prometeu para nós. Dá-me o teu Espírito Santo,
como marca de propriedade exclusiva. E que Ele ilumine os meus passos todos os dias. Amém e amém. Agora eu quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, Tu ouvistes a oração dos Teus filhos, e eu quero te pedir, Pai, abençoa. Ó Pai, que os olhos possam perceber o que o Senhor está revelando, que o Senhor mostre, Pai, pelo menos um pedacinho do plano que Tu tens, e que nós, Senhor, possamos nos sentir motivados pelo Teu Espírito. Aqueles que chegaram aqui abatidos sejam renovados pelo Senhor. Aqueles, Senhor, que chegaram aqui perdidos e tentando buscar uma resposta, que recebam do Senhor direção. Que aquelas casas que precisam de paz, que a paz do Senhor reine dentro dessa casa. Que os casais que precisam do amor renovado, que o Senhor renove o amor, amplifique o amor. Aqueles que chegaram, Senhor, doentes por causa das feridas, que o Senhor coloque o bálsamo do Senhor e cure essas feridas com a Tua graça. Mas a todos carrega no Teu colo. E, Senhor, conduz na direção da perspectiva da eternidade. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém. Posso pedir um favor para todos vocês que estão aqui na frente? Tem um grupo que está ali de vermelho. Eu queria falar para você do próximo passo. Você fez essa oração, e depois? O que acontece? Como é que você vai caminhar na sua casa, no seu dia a dia? Tá? E eu queria muito convidar você para que você fosse com eles ali para ouvir 5 minutos dessa orientação, e a igreja vai explicar para você quais as ferramentas que ela tem para ajudar você nessa jornada. Se você vai usar ou não vai usar, é um problema teu, mas eu gostaria que você conhecesse essas ferramentas, tá? Quantos de vocês estão numa célula aqui? Levanta a mão. Aleluia, graças a Deus. Quantos não estão? Tá? Então, queria desafiar você a fazer parte de uma célula. É um grupo pequeno da igreja, tá? Que se reúne semanalmente para orar junto, 10, 12 pessoas, e um ajuda o outro, um abençoa a vida do outro, tá bom? Então, vem aqui, pessoal de vermelho, vem aqui pegar esse povo, leva para lá, todo o povo de Deus de pé agora, tá? E a gente vai terminar esse culto adorando a Deus. Adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor, com todo o seu coração, com todo o seu coração, tá? Isso, sigam aqui, aquele pessoal de vermelhinho ali, tá? O nosso Pai eterno, de tudo é Criador, Deus poderoso. Pelo seu Santo Espírito, seu Filho enviou, Jesus Salvador. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, no grande trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Juiz e defensor, sofreu na cruz por mim, fui perdoado, desceu as densas trevas, mas hoje glória está nos altos céus. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, no grande
és o Senhor. Creio em ti, Jesus, sobre a morte és vencedor. Creio em ti, só tu és o Senhor. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, no grande Trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, no grande Trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Eu creio na vida eterna, no virginal bebê, na comunhão dos santos, na igreja do Senhor. Meu ressurreição eu creio, quando Jesus voltar. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, no grande Trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Te agradecemos, Deus, por